Quem não gosta de chocolate, não é mesmo? Mas por trás de cada pedacinho delicioso existe um mundo inteiro, uma cadeia de produção super complexa e às vezes até um mistério. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, o caso bem curioso do cacau de baixo rendimento no Brasil. Olha só que interessante. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, o Brasil é uma verdadeira potência quando o assunto é cacau. Na verdade, é o quinto maior produtor do mundo. Isso coloca o país, claro, como um jogador super importante no mercado, sabe? É de lá que vem a matéria-prima para muito do chocolate que a gente consome por aí. E aí que a coisa começa a ficar intrigante, né? Se o Brasil, como um todo, é tão forte na produção, como é que pode ter agricultores em certas comunidades que simplesmente não conseguem ter a mesma produtividade? Essa contradição é o que dá o pontapé inicial para a nossa análise de hoje. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa história nos leva até o estado do Pará, que é nada menos que o segundo maior produtor de cacau do Brasil. E mais especificamente, a gente vai focar numa comunidade chamada Nova Jutaí. É lá que o problema estava acontecendo de forma bem clara. Imagina só a cena. Uma região inteira famosa pela alta produção de cacau e, bem no meio dela, uma comunidade que não conseguia acompanhar o ritmo. O baixo rendimento deles não era, sei lá, azar. Era um sinal, um sintoma de que tinha algo mais fundo acontecendo. E foi para descobrir o que era que os pesquisadores foram direto na fonte. Para desvendar um mistério desses, não dá para ficar só no achismo, né? Os pesquisadores usaram um conjunto bem específico de ferramentas, quase como um kit de detetive mesmo, só que focado em negócios e produção. A ideia era analisar tudo de forma bem metódica. A primeira ferramenta, brainstorming. Todo mundo já ouviu falar, né? A ideia é super simples. Juntar o máximo de ideias possível sobre o problema. E o mais importante aqui, eles fizeram isso com quem mais entendia da situação na prática, os próprios agricultores. Foi o primeiro passo para começar a juntar as pistas. Depois entrou em cena o diagrama de Ishikawa. Ele também é conhecido como espinha de peixe. Pensa nele como se fosse um mapa visual. Depois de coletar todas aquelas ideias no brainstorming, eles usaram esse diagrama para organizar todos os suspeitos, digamos assim, todas as possíveis causas. Ajuda muito a enxergar como as coisas se conectam. E por último, a ferramenta que talvez seja mais decisiva aqui, o método dos 5 porquês. É aqui que a investigação começa a ir mais fundo, sabe? A ideia é perguntar porquê várias e várias vezes, para não parar nos problemas superficiais. É como ir descascando uma cebola, até chegar no miolo da questão. Ok, com as ferramentas prontas, a investigação começou para valer. O primeiro passo foi simples, mas fundamental. Sentar com os agricultores de cacau lá de Nova Jutaí e simplesmente ouvir. Foi o momento de coletar todas as pistas e preocupações direto de quem vivia o problema no dia-a-dia. E olha, os agricultores tinham muita coisa para falar. Eles citaram de tudo. Secas, pragas, equipamentos ruins, falta de políticas públicas, até a dificuldade de encontrar compradores. A lista de possíveis problemas era enorme e bem complexa. De cara, já dava para ver que não tinha uma resposta óbvia, sabe? Mas aí, no meio de tudo isso, as coisas começaram a ficar mais claras. Depois de organizar todas essas causas, um fator começou a se destacar como o mais crítico: a falta de conhecimento técnico. A falta de saber como manejar o cacau da forma correta. De repente, a investigação tinha um suspeito principal. Só que um bom investigador não para no primeiro suspeito, certo? Eles sabiam que essa falta de conhecimento podia ser só a ponta do iceberg, só um sintoma. Então, eles pegaram esse suspeito principal e colocaram ele, digamos, sob interrogatório, usando o método dos 5 porquês. A ideia era ver o que estava escondido por baixo disso. E o poder desse método é incrível. Olha só o raciocínio. Primeiro, por que falta conhecimento? Resposta: porque os agricultores não recebiam treinamento atualizado. Ok. Segundo porquê? Porque eles não recebiam treinamento. Porque as técnicas que eles usavam eram simplesmente passadas de pai para filho. E aí vem a virada. Terceiro porquê? Porque usar só essas técnicas antigas? A resposta: porque não existia nenhum incentivo para buscar treinamento ou para mudar. Essa sequência de perguntas levou a equipe direto para a conclusão final e surpreendente da investigação. Eles conseguiram ir muito além dos sintomas e estavam prestes a descobrir o verdadeiro culpado por trás da baixa produtividade. E era isso. A causa raiz, o verdadeiro problema, não era a falta de conhecimento, era a falta de incentivo.
Os agricultores não tinham um motivo forte, uma razão real para investir tempo, para se esforçarem a aprender coisas novas, porque o sistema todo não recompensava essa mudança. Essa distinção é o ponto-chave de tudo. O problema parecia ser uma questão de educação, né? Mas, na verdade, era uma questão de motivação. Simplesmente oferecer mais treinamento não ia resolver, entende? Não sem antes resolver o problema fundamental, a falta de incentivo. Então, qual o próximo passo? Bom, identificar a causa raiz certa é o que abre a porta para a solução certa. Com esse novo entendimento, os pesquisadores finalmente puderam pensar em ações que atacassem o verdadeiro centro do problema. E as soluções propostas vão direto ao ponto. Olha só, formar uma equipe técnica com engenheiro e agrônomo para a comunidade, desenvolver um processo de produção mais moderno, dar treinamento prático e, um ponto crucial, buscar apoio do governo com políticas para os pequenos produtores. Tudo isso junto cria um sistema que finalmente incentiva a melhoria. Como os próprios pesquisadores disseram, o potencial de crescimento é gigante. Quando se resolvem esses problemas na base, na comunidade, o benefício não é só para aqueles agricultores. Na verdade, o que se está fazendo é destravar o potencial de todo o setor de cacau do Brasil para o mundo todo. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? A lição desse caso do cacau vai muito além das fazendas. Mostra que, muitas vezes, a solução para um problema que parece super complexo não está em atacar o sintoma mais óbvio, mas em ter a curiosidade de ir um pouco mais fundo, de perguntar por quê só mais uma vez.